Boa noite, irmãos. Quero convidá-los a se colocarem de pé. Nós vamos dar início ao nosso culto da noite. Vamos orar nesse instante. Pai, nós estamos em Tua casa e para nós é um motivo de muita alegria, Pai, estarmos aqui reunidos em Teu nome e queremos prestar a Ti um perfeito louvor, louvor o qual o Senhor receba, Pai, em espírito e em verdade. Receba as nossas vidas como uma oferta agradável ao Senhor. É no nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém, amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez, em espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez a igreja vai declarar para te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é
onde flui o amor. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós vamos fazer agora a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro dos Salmos, o de número 1. Salmos, o de número 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, Deus seja louvado pela sua palavra e que ela seja luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Deus seja louvado. Vamos continuar adorando e exaltando o nosso Deus. Rude cruz se erigiu, dela aldeia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Lá na glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário me essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. E Ele vem me buscar, e com Ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. E Ele vem me buscar, e com Ele no lar, sua glória pra sempre vou ter.
glórias ao nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Como é bom podermos servir a esse Deus e que eu e você tenhamos as nossas vidas firmadas no firme fundamento que é a rocha das nossas vidas, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vem me salvar, me ajuda a caminhar, te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor, que nunca vai me deixar, eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Vem me salvar, me ajuda a caminhar, te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor, que nunca vai me deixar, eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei e sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confio em ti e confio em ti e sempre confiar. Eu confio em ti e sempre não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável
quero te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos seus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos seus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Pai, porque o Senhor é o único digno de ser adorado. Receba, Pai, esses louvores de adoração ao Senhor e fale nesse instante, Pai, aos nossos corações, e que o teu amor, Pai, que é eterno, que é incomparável, Pai, esteja sobre as nossas vidas. E se nessa noite, Pai, alguém que ainda não conhece, Pai, do teu amor, possa conhecer verdadeiramente quem o Senhor é e a tua obra, Pai, que é maravilhosa e é capaz de transformar as nossas vidas. No nome de Jesus, nós entregamos tudo que temos, tudo que somos ao Senhor e clamamos ao Senhor que nos fale por meio da tua palavra. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Eu convido agora as crianças para virem à frente. Vamos orar pelo culto infantil. Deus esteja abençoando o culto infantil, abençoando a palavra dele que vai falar conosco nesta noite. E nesta noite nós temos o pastor João José Júnior. Ele é pastor da Igreja Batista Água Viva, lá em Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. E para quem ainda não o conheceu, ontem, no culto de ordenação do pastor Janaí Levi, ele é irmão da irmã Jerusa, meu cunhado. E sabendo que ele estaria por aqui hoje, eu o convidei para trazer a nós a palavra do Senhor. E ele prontamente nos atendeu. E eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem poderosa no seu coração para o nosso coração. Vinda de Deus. Vamos orar. Deus maravilhoso, nosso Pai Celestial, abençoa, Pai, a sua palavra no nosso coração, no culto infantil e também na instrumentalidade do teu servo, pastor João José Júnior, que o Senhor tem colocado em seu coração para nos transmitir. Abençoa, Pai, as nossas vidas, esteja nos guiando com o teu Santo Espírito e esteja também recebendo o culto e a pessoa de cada um de nós, para a honra e a glória do Senhor Jesus e para a tua glória. É no nome dele que nós oramos. Amém. Então eu quero passar a palavra ao pastor João José Júnior e ele vai nos trazer a mensagem de Deus nesta noite. Muito obrigado, pastor Paulo Eduardo da Silva, por esse tempo de compartilhar da palavra do Senhor e pela confiança de repartir o púlpito comigo e confiar que a gente
pregue fidedignamente a palavra do Senhor. Querida igreja, Primeira Igreja Batista em Varginha, que a graça e a paz do Senhor esteja com os irmãos, amém? Bom estar aqui nesse tempo festivo, quando os irmãos estão aqui. A última vez que eu estive aqui, nós nos reunimos ali embaixo no salão, está no novo templo, e é tão bom contemplar aquilo que Deus tem feito entre os irmãos, os esforços dos irmãos na construção dessa obra e desse templo, e nós nos alegramos com isso. Nos alegramos ainda mais também com a ordenação do pastor Janai Levi. Estivemos aqui ontem e ficamos muito felizes com mais um servo do Senhor chamado para a obra do Senhor nesse tempo. Nosso desejo para essa igreja é o seguinte: que em breve mais obreiros do Senhor saiam dessa igreja, pastores, missionários, educadores religiosos, que essa igreja continue investindo em pessoas, pois essa é a melhor obra que a igreja pode realizar, e é a maior alegria que uma igreja tem de enviar pessoas para a obra do Senhor e para o trabalho do Senhor. Meus queridos, nós estamos iniciando um novo ano e o desejo dos irmãos é avançar nesse ano de 2026, está certo? E aí a grande pergunta que se faz nesse desejo de avançar é como nós vamos avançar, com quem nós avançaremos, o que nós precisamos ter para avançar no reino de Deus e para que Cristo seja glorificado. E aí, desde ontem Deus tem falado comigo em alguns temas, e o tema que apareceu mais forte no meu coração, pedi a Deus uma mensagem para essa noite, e o tema foi sobre paz. E a paz é algo que toda pessoa deseja para outro ser humano, né? Nós desejamos a paz na família, nós desejamos a paz na igreja, nós desejamos a paz no mundo. O profeta Jeremias, disse para nós orarmos pela paz na cidade, porque na paz da cidade nós teríamos paz. E como nós então, como crentes no Senhor, como pessoas que somos, podemos alcançar essa paz que vem do Senhor? E é sobre esse tema que a gente vai refletir. 2 textos básicos nessa reflexão. Então nós vamos apanhar numa teologia geral da Bíblia, já que esse é um tema geral também de toda a Bíblia, mas nós vamos ter como 2 textos referenciais e bases para essa mensagem. O primeiro é Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6, esse versículo é muito usado na época de Natal, nós gostamos de usar esse versículo nessa época. Diz lá, Isaías 9, 6: porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nós temos uma profecia de Isaías, 700 anos antes da vinda de Cristo, que fala que o Cristo Jesus, o Salvador, o Messias prometido, ele é o Príncipe da Paz. E o segundo texto que nós gostaríamos de ler com os irmãos nessa noite, como base para essa mensagem, se encontra lá em João 14, 27. Abra sua Bíblia lá em João 14, 27. Nós temos aí o fundamento da nossa fé, aquele que nós cremos, que é o verdadeiro Príncipe da Paz, que se revelou aos homens em carne na pessoa do Senhor Jesus Cristo. João 14, versículo 27. Diz assim: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra lida nesse tempo. Obrigado porque na revelação das Escrituras encontramos Jesus Cristo, Príncipe da Paz. Que Ele encha o nosso coração e a nossa vida de paz nessa noite. Que Ele encha nossas famílias de paz. Que Ele encha a Tua igreja de paz. Que Ele encha esse mundo com a paz do Senhor. E que todos nós possamos viver em paz. Para a glória do Senhor é o que nós pedimos e nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Como ideia central para essa mensagem, nós entendemos que nosso Deus é o Deus de paz. Há uma expressão muito conhecida em hebraico do povo de Israel, que é Shalom, e essa expressão tem sido muito difundida
na internet nesse tempo, falando da profundidade do que é essa paz. Essa paz não é apenas um termo, eu desejo para você a paz, mas é também, e acima de tudo, uma mudança de alma, de espírito, de coração, onde há uma renovação interior, feita e produzida pelo próprio Deus, que no seu poder exerce em cada coração um sentimento de paz que excede todo o entendimento. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Em Cristo, então, nós vamos encontrar essa paz, e nós somos chamados a viver essa paz e sermos promotores da paz. Vivemos num mundo em guerras, em conflitos. É conflito na Rússia, com a Ucrânia, é conflito de Israel na faixa de guerra, é conflito agora dos Estados Unidos ali na Venezuela. Em todo mundo há guerras e rumores de guerras, algo que a Bíblia sempre fala. Há conflitos também na nossa sociedade de maneira geral, há conflitos nas nossas casas, nos nossos lares, há conflitos nas famílias, e nós temos visto uma sociedade destruída pelo mal, pelo pecado, pelo inimigo das nossas vidas, e em meio ao caos do mundo, nós somos chamados como promotores da paz. Em meio à realidade desse mundo, nós somos chamados como promotores da paz. Jesus, ele faz uma afirmação surpreendente aqui no versículo 27 de João capítulo 14. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dei a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. O que é a paz bíblica? Então, como nós podemos entender a paz bíblica? Jesus, ele dá o significado para a gente. É uma paz que o mundo não conhece. Isso significa que há uma paz que o mundo não conhece, meus queridos. Você já entendeu isso? Há uma paz que o mundo não conhece, e essa paz está conosco porque um dia nós recebemos Cristo como Salvador das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Essa paz caminha com você, essa paz está com você. Você que é amigo, eu não sei se há alguém aqui que ainda não faz parte da igreja, ou irá assistir pela internet, mas o desejo é que essa paz inunde o seu ser, que a pessoa de Cristo Jesus inunde o seu ser. Uma paz que não vai depender das circunstâncias, então, uma paz que não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus. E essa presença de Deus é o que eu e você precisamos. Eu e você precisamos, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Quem disse isso foi o salmista Davi. E ainda nesse tempo, a igreja do Senhor está sendo chamada a viver essa presença pacificadora, essa presença da paz do Senhor na vida de cada membro do corpo de Cristo e na igreja como um todo. Isaías profetizou que Jesus era o príncipe da paz. Hoje, então, nós vamos refletir sobre esses princípios bíblicos de paz, revelados em Cristo Jesus, e uma convocação da igreja. A convocação para a igreja do Senhor Jesus é aquela que irá promover a paz no mundo, inclusive a paz dentro da igreja, para que a igreja possa então inundar esse mundo com a presença do Senhor. E você já parou para pensar quantas pequenas coisas nas nossas vidas atrapalham a nossa paz? Às vezes, um olhar, um gesto, uma palavra, uma atitude, um posicionamento de alguém rouba a nossa paz. E se Deus, ele é o promotor da paz em Cristo Jesus, o inimigo das nossas vidas, ele tira a nossa paz. Tira a nossa paz, às vezes, por uma roupa que a gente não tem, por um passeio que a gente não conseguiu realizar, por umas férias que não conseguimos no trabalho, por uma promoção que almejávamos e não saiu agora, mas Deus disse para a gente: espere, e aí a nossa paz é perdida. É perdida porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós somos chamados a viver de maneira poderosa
essa paz. Amém, meus irmãos? Estamos entendendo aonde a gente quer chegar aqui nessa noite? E, meu querido, eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez muitos dos irmãos, amigos que estão aqui, estão passando por lutas, talvez na família, uma enfermidade, alguém querido seu está enfermo e o seu coração está perturbado, está atribulado. Talvez um desemprego, talvez a perda de um ente querido. Isso pode estar roubando a sua paz. E Jesus faz um convite a você nessa noite: venha a mim, você que está cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a primeira coisa que a gente quer pensar com os irmãos a partir de agora, então, a fonte da verdadeira paz. A fonte da verdadeira paz é Jesus Cristo. E a Bíblia é clara: a paz não é um conceito, a paz é uma pessoa. Você pode falar isso comigo aqui agora? A paz não é um conceito, a paz é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 14, vai começar dizendo assim: porque Ele, Jesus Cristo, é a nossa paz. Jesus, então, não está apenas nos ensinando a falar de paz, a dizer para o nosso irmão a paz do Senhor, mas também a promovermos essa paz do Senhor em Cristo Jesus. Ele é a paz. E o que essa paz vai produzir no mundo? Primeira coisa que essa paz produz é reconciliação com Deus. Lá em Romanos 5, versículo 1, vai dizer o seguinte, né? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o que com Deus? Paz com Deus. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus. O maior conflito da humanidade não é horizontal, entre pessoas, mas o maior conflito, ele é vertical entre o homem e Deus. Desde o Éden a gente vê a quebra do relacionamento desse homem para com Deus, e essa é a nossa grande crise, porque vão tentar roubar a nossa paz de alguma forma. E a nossa maior crise não é contra pessoas, né? Lá em Efésios capítulo 6, nós vemos lá da armadura de Deus que a nossa luta não é contra a carne, mas contra as potestades, contra as forças do mal. E essa paz, meus queridos, é aquilo que a gente ganhou através de Jesus Cristo. E é algo de muito valor, é algo muito precioso, que nós nesse ano de 2026, para avançarmos para a glória de Deus, precisamos avançar em paz. No episódio em que Timóteo, uma porta, o Espírito Santo abriu, Tito, né, não havia chegado, e Paulo foi pregar uma determinada localidade, e Tito não havia chegado. Paulo foi lá atrás de Tito, porque Paulo não conseguia pregar o evangelho sem estar em paz. O seu amigo não estava ali, alguém estava faltando, e Paulo foi ao encontro de Tito para que essa paz pudesse ser plena no coração dele e na vida dele. Então, meus queridos, o nosso relacionamento precisa ser ajustado com Deus, para que a gente possa pensar em paz. Se nós estamos pensando em Jesus, precisamos acertar esse relacionamento com Deus. Enquanto esse conflito do ser humano com Deus não é curado, nenhum outro problema, nenhuma outra situação será plenamente curada. Na cruz, Jesus derrubou o muro do pecado, Efésios fala sobre isso, restaurou o nosso relacionamento com o Pai, trouxe shalom, né? A restauração completa do mundo. Então, nós poderíamos aplicar isso à nossa vida da seguinte maneira: não existe paz verdadeira sem reconciliação do homem com Deus. Não vai haver paz verdadeira. Ainda que o mundo promova guerra para dizer que há paz, a paz de Jesus é muito diferente. Essa guerra é interior, é conosco mesmo, é mudança de mente, é mudança de coração, é mudança de postura, já que essa paz invade em primeiro lugar o nosso coração
a nossa vida, onde o reino de Deus governa, onde há a presença do Senhor. Então, se falta paz no coração, o problema não é externo, o problema é espiritual. Se falta paz na nossa vida e no nosso coração, o problema não é externo, é espiritual. E por isso nós precisamos da paz que Jesus dá. Você pode dizer então: eu preciso viver plenamente a paz que só Jesus pode dar? Vamos juntos? Eu preciso viver plenamente a paz que só Jesus pode dar. Vamos avançar então, pensando nas características da paz que vem de Deus. Então, qual é a natureza dessa paz, desse shalom que vem de Deus? A paz bíblica vai muito além da ausência de conflitos. Então você já percebeu isso? Jesus disse: no mundo vocês tereis aflições, mas tende paz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, paz que guarda o coração. Filipenses 4:7 vai dizer: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. A palavra guardar em Efésios 4:7 tem sentido militar mesmo. É a figura do soldado, muito usada no Novo Testamento. Deus coloca sentinelas espirituais ao redor do nosso coração, para a gente vigiar. E Deus tem acampado os seus anjos ao nosso redor, para nos proteger e nos guardar em momentos difíceis, em que nós não teríamos até resposta para dar para alguém aflito, para uma pessoa. Quando nós deixamos ser usados pelo Espírito Santo do Senhor, aquela vida inoperosa passa a produzir paz. E essa paz vem de onde? Vem de você? Não vem de você. Essa paz vem de Deus, vem de Cristo Jesus, que guarda o nosso coração. Guarde o seu coração nesse ano de 2026. Talvez a gente já saia aqui do culto, alguém perturbando a nossa vida, né? Um conflito, uma dificuldade. Talvez a gente chegue em casa e a luz acaba, né? Ou falte água, falte o pão, falte o alimento. Mas essa paz não depende dessas circunstâncias. Essa paz, ela vem do próprio Deus. Paz que nasce da confiança. Lá em Isaías 26, versículo 3, tu conservarás em perfeita paz aquele cujo coração está firme em ti. Então, não é ausência de problemas ou conflitos, é exatamente firmeza de coração e propósito. Paz que vem do Espírito. E lá em Romanos 8,6 vai dizer que a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então a paz não é produzida pela carne, mas é fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5:22, dentre os frutos do Espírito Santo está a paz. Essa paz é produzida pelo Espírito de Deus. Nenhum esforço nosso para produzir essa paz vai gerar mudança e transformação de vida. Nenhum esforço nosso. Essa paz precisa vir de Deus. A gente às vezes quer ter bom relacionamento com pessoas e devemos ter. Às vezes a gente quer evitar alguns conflitos e alguns problemas, e a verdade é que devemos evitar mesmo alguns, ou encarar outros e não queremos encarar com medo de causar algum constrangimento. Mas a verdade é que essa paz não é produzida por você nem por mim. Essa paz é produzida pela presença do Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Primeira Igreja Batista aqui em Varginha. Você então é esse que será o instrumento do Senhor para promover a paz de Deus. E quando a gente pensa em igreja, eu demorei para entender isso, né? São dois lugares que a gente precisa ter muita paz. Uma é dentro da nossa casa, né? Dentro da nossa casa. Nossa casa é lugar de paz. Nossa casa é casa de bênção, onde a paz do Senhor precisa reinar. Nossa casa não é lugar de conflitos, de discórdia, de desentendimento. Nossa casa é lugar de paz. E a igreja do Senhor, por sua vez, é outro lugar de paz. Amém, meus irmãos? Então, nós somos esses promotores da paz. Não há outra receita bíblica para a nossa vida se a gente quer avançar na presença
do Senhor. Onde o espírito governa, a paz floresce. Onde o ego governa, o conflito cresce. Você já viu isso? Onde o espírito governa, a paz floresce. Onde o nosso ego governa, o conflito cresce. Você é alguém que sabe ouvir, você é alguém que caminha junto, deixa o Espírito Santo de Deus usar a sua vida. Vamos ver mais alguns princípios bíblicos para a gente viver em paz. O poder do perdão, então, na prática. Se a gente está falando sobre paz, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13, há essa expressão: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Ou seja, não existe paz onde a mágoa é cultivada. Perdoar não é esquecer. Perdoar é a gente liberar essa dívida emocional, né? Perdoar é a gente entregar para o Senhor Jesus as nossas aflições. E nesse ano eu desejo que a semelhança de Cristo, que na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Se nós somos chamados a ser discípulos, seguidores de Jesus, imitadores de Jesus, seremos pessoas que perdoarão. Lá na oração do Pai Nosso diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, como... Você já parou para pensar no peso dessa oração? Como nós perdoamos a quem nos deve, aos nossos devedores. Ou seja, se alguém nos faz o mal, a paz e o perdão já precisa ser liberado da nossa parte. Segunda questão é justiça e retidão. O efeito da justiça será a paz. Isso está lá em Isaías 32, versículo 17. Quando há justiça, a justiça promove paz. Paz não é conveniência com o pecado, mas compromisso com a verdade e em amor. E aí é uma questão muito séria, meus irmãos, que a gente precisa trabalhar se a gente quer avançar nesse ano de 2026, e eu quero avançar com os irmãos também. Eu quero ir de sonho com a obra do Senhor avançando. Lá em Nova Friburgo, os irmãos já foram à cidade de Nova Friburgo? Sabe o que aconteceu lá há 15 anos, dia 11 de janeiro de 2011? E hoje se faz 15 anos. Foi a maior tragédia, o maior desastre natural do nosso país. Aconteceu lá nesse dia 11 de janeiro, onde milhares de vidas foram ceifadas na região serrana. Naquele dia 11 de janeiro de 2025, eu acordei para a vida. Naquele dia, eu olhei vários corpos estendidos no chão, de pessoas que morreram, vizinhas minhas, pessoas que moravam no bairro onde eu morava, pessoas que moravam no entorno ao redor onde eu estava, e eu olhei para mim mesmo e disse: o que eu tenho feito com o chamado de Deus na minha vida? E há 15 anos atrás eu decidi ir para o seminário, já atendendo ao chamado de Deus, me preparar para a obra do Senhor. Estou quase 11 anos pastoreando a mesma igreja lá, a Igreja Batista Água Viva de Nova Friburgo, e faço isso em paz, porque entendo o chamado de Deus e a vocação de Deus para a minha vida. E aí eu queria perguntar para você que é um crente no Senhor: você entende o chamado de Deus na sua vida? Você entende que algo Deus lhe chamou para fazer nessa vida? Não é apenas construir templos físicos, não, mas são templos para o Senhor, são restauração de vidas para o Senhor, são pessoas sendo alcançadas com o poder e a graça do Evangelho. E mais do que nunca, a igreja nesse tempo é chamada a ser uma igreja missionária que alcance ao seu redor, ao seu entorno, o maior número de pessoas pela pregação do Evangelho. Por isso nós precisamos de mais trabalhadores, precisamos de mais gente engajada na obra do Senhor, para que a igreja do Senhor avance para a glória de Deus. Essa é a grande
obra que Jesus quer realizar na nossa vida. E aí a gente precisa ter uma coisa muito importante, que é a humildade. Lá em Filipenses 2, de 3 a 5, vai nos dizer, o apóstolo Paulo nos alerta: nada façais por vanglória ou por contenda, mas por humildade. Meus queridos, Deus nos chama à humildade nesse tempo. Deus nos chama a botar o joelho no chão e orar pela presença do Senhor, conduzindo e direcionando a igreja do Senhor. E nós, no mesmo vento do Espírito Santo, Ele sopra onde quer, em quem Ele quer, nós caminharmos juntos para a glória do Senhor, avançando na propagação do Evangelho. Conflitos muitas vezes vão crescer onde há orgulho, onde há desentendimento, onde não há concordância, mas a paz floresce onde há humildade. E ser igreja, irmãos, ser família, né? A igreja é uma família dupla, né? É uma família espiritual. Não é fácil. Não é fácil para mim, nem é fácil para você. Não é fácil em Varginha, não é fácil lá em Nova Friburgo, não. Mas é o desafio do Senhor Jesus para a gente nesse tempo. Porque em paz nós avançaremos. Em paz o Evangelho crescerá e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Vamos pensar então agora na igreja como um corpo e família de paz. A igreja não é chamada a falar de paz, mas encarnar essa paz. Lá em Romanos 14, 19 vai dizer: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz. Vamos avançar aí? Então, Romanos 14, 19. A igreja primitiva vivia esse princípio. Lá em Atos 9, 31 vai dizer: a igreja tinha paz e era edificada e se multiplicava. Quando a gente lê esse capítulo 9 do livro de Atos, a gente vai ver, né? Nós estamos falando a igreja como corpo e família de paz. Quando a gente analisa o capítulo 9 de Atos, a gente vai ver um homem chamado Saulo. Saulo, ele tem que sair de Jerusalém de que maneira, irmãos? Como é que ele sai de Jerusalém? Escondido, num cesto. Saulo, e aí já o Paulo convertido, né? Ele agora é esse homem do Senhor, mas vai dizer que aquela igreja de Jerusalém crescia, e ela crescia porque ela estava vivendo em paz. Então, o princípio do crescimento é o princípio da paz. O princípio do avanço é o princípio da paz que norteia o nosso coração. Então, a gente precisa entender isso. A igreja primitiva vivia esse princípio. Onde há paz, há edificação. Onde há edificação, há crescimento. Nós somos aqueles que devem amar a paz. Bem-aventurados os pacificadores. Lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus nos chama à paz. Jesus não disse apenas os que amam, né? Mas aqueles que promovem a paz. Ou seja, nós somos os promotores da paz. É verdade que nos finais dos tempos haverá uma anunciação de uma falsa paz. E há todo mundo dizendo aí, falando em contratos de paz, né? Há esse discurso em todo lugar. Porém, a paz que nós estamos falando é aquela que é produzida pelo Senhor Jesus Cristo. E nós somos o promotor, somos a igreja, os promotores, somos a igreja do Senhor Jesus Cristo que viverá essa paz. E aí, meus queridos, eu queria trazer para os irmãos alguns exemplos, para já chegarmos à parte final dessa mensagem, de famílias bíblicas. E eu queria trazer para vocês algumas lições, e para os irmãos, da paz nas famílias patriarcais. A Bíblia não romantiza as famílias. Se nós formos ler a história das famílias, a criação, e passando por essa família patriarcal de Abraão, Isaac, Jacó, quarta geração José,
nós veremos, lendo a Bíblia, vários conflitos internos. Você já leu, eu também já li, vários conflitos internos dessas famílias. Mas há algumas coisas que me chamam a atenção, que mostram o desejo de Deus para as famílias, nossas famílias, e para a igreja também do Senhor Jesus Cristo. Primeiro trecho, queria que você abrisse sua Bíblia aí, para a gente pensar em algumas famílias, é Gênesis 13, de 5 a 12, nessa parte final. Gênesis 13, de 5 a 12. Eu vou ler o texto aqui para os irmãos terem uma ideia. Ló ia com Abrão também tinha rebanhos, gados e tendas. Gênesis 13, 5. Agora o versículo 6. E a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na campina do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra por aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Meus queridos, o que esse texto e esse trecho especial traz para a gente? Abraão abre mão do seu direito de escolher uma terra para evitar conflito com Ló. Ele nos ensina que ganância gera conflito, fé gera generosidade. Quem confia em Deus não precisa brigar por espaço. Quem confia em Deus não precisa brigar por espaço. Meus queridos, a cidade de Varginha está clamando por pacificadores. A cidade de Varginha está clamando por discipuladores, pessoas que promoverão a paz. A cidade nova Friburgo, onde eu moro, Rio de Janeiro, está clamando por pessoas pacificadoras. Abraão nos ensina que essa paz que vem de Deus nos faz abrir mão do nosso direito, abrir mão até mesmo do nosso direito. Esse é o Espírito de Deus. Esse é o Espírito de Deus, onde Deus habita. Segunda pessoa que eu quero ler dessa família e pensar com você é Isaac, a paz que cede. Lê lá em Gênesis capítulo 26, a despeito de todos os conflitos que essas famílias tiveram. Você conhece a história dessas famílias. Você vai ver lá no capítulo 26 que havia uma guerra muito grande. Lá no versículo 15 vai dizer, 26:15: e por isso lhe enturaram todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abrão, enchendo-os de terra. E ali, várias vezes, os poços de Isaac foram entulhados. No versículo 22 vai dizer: partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e porque esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. E ele disse: porque o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Dali ele partiu para Berseba, e houve uma aliança ali com Abimeleque, e eles avançam no entendimento. E versículo 33: ao poço Isaac deu o nome de Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje.
e naquele poço, versículo 32, nos informa que acharam água. O que a gente aprende com Isaac aqui? Que nem toda briga vale a pena. Às vezes, ceder é vencer. E há uma ilustração muito interessante da água, né? Você já viu água subindo montanha? Você já viu água passando por dentro das pedras facilmente? Normalmente, a água encontra um desvio e faz uma curva, né? Tem um ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas se a gente ficar acreditando nesse ditado, meus queridos, a gente vai viver alguns desertos e algumas brigas muito grandes, né? Hoje a gente estava lendo Manancial e falando sobre os desertos pela manhã, no nosso culto doméstico. Então, meus queridos, haverão momentos em que vão entulhar os nossos poços, né? Haverão momentos que entulharão os nossos poços, e a gente precisará cavar outros poços. Haverão momentos em que não haverá saída, situação, conflitos, desentendimentos, novos poços, novas oportunidades. Um novo ano Deus está dando para a gente abrir novos poços, esquecermos das coisas que para trás ficam e avançarmos, promovendo o reino de Deus, né? Muitas vezes teremos que ser como a água, né? Sempre correndo na direção, no caminho que devo andar, e a gente buscando a direção do Espírito Santo. É por isso que Jesus é essa água viva, né? Que faz jorrar a presença dele na nossa vida, e nessa direção, na direção do Espírito Santo do Senhor, nós iremos caminhar. Às vezes ceder é vencer. E por último, eu queria trazer o episódio de José e seus irmãos, a paz que perdoa. Todos conhecem a história de Jacó, quando José foi vendido lá ao Egito pelos seus próprios irmãos, e uma situação terrível de conflito familiar. Mas lá no capítulo 50, versículo 15, Jacó, ele falece, e vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. E por isso mandaram chamar a José. O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe por favor a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos de Deus, do seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois que vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. José tinha poder para se vingar, mas escolhe reconciliar. Vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. E aí, meus queridos, isso é o perdão do Senhor sobre a nossa vida. Meus queridos, fomos alcançados pela graça de Jesus. José representa aqui o plano perfeito de redenção do ser humano. Essas famílias patriarcais, diante de tanto conflito, no final, o que impera é a paz que vem do Senhor. Qual a conclusão que nós podemos chegar? A verdadeira paz tem um nome. Qual o nome da verdadeira paz? Jesus Cristo, o príncipe da paz. Ela começa naquele coração que está reconciliado com Deus, ela vai se manifestar nos nossos relacionamentos, ela se torna visível na vida da igreja. Por isso, o desafio final, e é o desafio para a gente aí, nesse final de ano, não queira ter sempre a razão. Seja um promotor da paz, porque a razão não está em você, a razão está com quem? Com Jesus, o príncipe da paz. Se você está com Jesus, aí você está com a verdadeira razão da existência, e você é um promotor da paz. A Bíblia fala que há apenas um só Espírito, e dentro da igreja, esse Espírito é o de Jesus, ele é o cabeça da igreja. Para o mundo, a proposta é que todas as nações, o Salmo 100 vai dizer: celebrem ao Senhor com alegria, com júbilo.
todos os moradores da terra. Ou seja, se o ser humano se volta para Deus, se ele conhece quem é Jesus, se ele deixa esse reino de Jesus governar a sua vida, e esse governo é um reino de paz, é um reino sem fim, né? Que traz para a gente um descanso eterno. Nós somos chamados então a edificar, não a dividir. Nós somos chamados a curar pessoas, não a ferir pessoas. Nós somos chamados a reconciliar, não afastar pessoas. E lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, vai dizer, vamos ler todos juntos? Bem, pacificadores, porque serão chamados filhos. Meus queridos, essa mensagem de Jesus é para mim e para você. Nós somos esses bem-aventurados que devemos viver para a glória do Senhor. Ah, meus irmãos, como nós somos chamados a viver dessa forma, que haja entre nós esse espírito fraternal. E muitas vezes os nossos familiares erram com a gente, não é? Sim ou não? Tem que ter perdão? Marido e mulher tem que perdoar um ao outro? Sim ou não? Filho, pai, vai ter que ter perdão? Dentro da igreja vai ser diferente? Tem que ter perdão dentro da igreja? Sim. Nós somos chamados a isso mesmo, para viver o perdão. É aqui que nós seremos moldados. É aqui que nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo do Senhor. Ou seja, nós somos chamados a ser esse pacificador. O mundo está em conflito. Nós vamos sair daqui para o mundo. E o que nós temos para levar para esse mundo? Jesus, o príncipe da paz. É isso que eu e você temos. Meu apelo final é que você deixe-se ser conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Paulo fala lá em Efésios, né? Que vocês se deixem encher da presença do Espírito Santo do Senhor. Esse Espírito promove a paz. É uma das coisas que ele promove. E que a gente possa viver em paz, como famílias. Que está minha família ali. Cadê minha esposa e meus filhos? Levantem a mão ali. Estão ali, ó. Alexandra, João Gabriel e Ana Júlia. Vamos viver em paz? Amém? Minha irmã Jerusa. Oi, minha irmã. Vamos viver em paz? Cadê meu irmão Jason? Está ali no som, né? Vamos viver na paz, como família, né? Vamos viver como igreja, vamos viver em paz. Amém? Amém, meus irmãos? Esse é o desejo do Senhor por nós. E, meus queridos, é isso que nos torna irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o pastor Paulo, o seu ministério aqui nessa igreja, pastor Janai Levi. Que Deus abençoe a sua vida, seja um instrumento. Deus abençoe a igreja aqui nessa cidade, que vidas sejam alcançadas por esse príncipe da paz. Mas Deus vai usar alguns vasos aqui, né? Somos nós, são vocês, para a glória do Senhor, para promover a paz. Eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse tempo. Gostaria de orar com você. Não sei o que Deus falou com você nessa noite, mas o meu desejo é que você tenha entendido esse projeto do Senhor e você saia daqui firmando esse compromisso com o Senhor. Veja se há algum conflito interno que precisa ser trabalhado na sua vida. Veja se há algum conflito externo, talvez com esse mundo, com a família, com algum irmão, e peça ao Senhor: Pai, assim como Jesus me perdoou, que eu possa também perdoar, e que eu possa ser um vaso de bênção, um instrumento do Senhor, levando a graça de Jesus Cristo. Ó Deus bendito, aqui estão os teus filhos que vieram cultuar ao Senhor nessa noite. Que eles saiam daqui cheios dessa paz do Senhor, cheios da presença de Jesus, que é a encarnação viva da paz de Deus. Que nós possamos testemunhar nesse mundo a tua presença, Pai, e essa presença enche o coração de outras pessoas, e que a paz reine na família, na igreja, na cidade de Varginha. Que o teu povo cresça nesse lugar. É o clamor dos teus filhos nessa noite. Nós oramos e agradecemos, já crendo na ação do Espírito Santo de Deus, no poder de Jesus. É no nome dele que oramos agora. Amém. Que Deus abençoe aos queridos.